Olá! Já bateu aquela curiosidade de saber como os antigos místicos realmente enxergavam a realidade? Hoje, a gente vai abrir uma frechinha dessa porta, sabe? Vamos mergulhar na primeira lição de conhecimento de uma tradição ocidental super clássica. É o primeiro passo numa jornada incrível para a gente decodificar o cosmos e, no fim das contas, a nós mesmos. Toda grande jornada, não importa qual seja, começa pelos fundamentos, certo? No pensamento místico, isso quer dizer entender os blocos de construção essenciais do próprio universo. É como aprender o alfabeto antes de conseguir ler o grande livro da natureza. Muito bem, então vamos mergulhar nisso. A primeira coisa a entender é que os antigos místicos não viam o universo como um monte de coisas separadas. Para eles, era um sistema vivo, todo interconectado. Tudo se ligava através de correspondências. Vamos ver como eles organizavam essa visão toda. Olha que interessante. Quando a gente fala dos 4 elementos dos antigos, não é para pensar em fogo e água literais, tipo de uma fogueira ou de um rio. A gente está falando de qualidades fundamentais. O fogo, por exemplo, representa a qualidade do calor e da secura. A água, o frio e a umidade. O ar é calor e umidade. E a terra, frio e secura. São tipo os estados primordiais da matéria e da energia que formam toda a realidade. Depois, a gente tem os 12 signos do zodíaco. O ideal é pensar neles como 12 filtros ou arquétipos, sabe? É através deles que a energia cósmica se expressa. São as 12 divisões do céu que o Sol atravessa durante o ano, e cada uma carrega uma energia e um simbolismo único, desde o carneiro de Áries até os peixes de peixes. E aqui fica muito claro como os sistemas se encaixam. Os 12 signos não estão jogados ao acaso. Eles se agrupam em 4 triplicidades e cada uma delas corresponde a um dos elementos. Áries, Leão e Sagitário, por exemplo, são do elemento fogo. Touro, Virgem e Capricórnio, da terra. Aqui a gente começa a ver a estrutura se formando. Os signos do zodíaco são, na verdade, expressões daquelas 4 qualidades elementares que a gente acabou de ver. E para fechar esses blocos de construção, temos os 7 planetas antigos, que para eles incluíam o Sol e a Lua, claro. Se os elementos são as qualidades e o zodíaco é o cenário, então os planetas são os grandes atores dessa peça cósmica. Cada um deles representa uma força arquetípica, um tipo de consciência que age tanto no universo quanto dentro de cada um de nós. Ok, então temos os elementos, os signos e os planetas. Mas como é que esses blocos de construção do cosmos se organizam? Como é que eles se encaixam para formar um mapa coerente da criação e da consciência? É aqui que a gente entra na linguagem simbólica da Cabala. O conceito central aqui são as cifras. Elas são descritas como 10 emanações ou manifestações da divindade, começando do ponto mais abstrato e indo até o nosso mundo físico. E quando essas 10 cifras são arranjadas num padrão específico, elas formam o que a gente conhece como a árvore da vida, o principal diagrama cosmológico dessa tradição. À esquerda dá para ver a lista das 10 Sefirot, desde Keter, a coroa, lá em cima, até Malkut, o reino aqui embaixo. E à direita o alfabeto hebraico. E aqui está o pulo do gato. Na Cabala, o alfabeto hebraico não serve só para escrever. Cada uma das 22 letras é vista como uma força cósmica, um canal de energia. E são exatamente essas 22 letras que formam os caminhos que conectam as 10 Sefirot na árvore da vida. Juntos, eles criam um mapa completíssimo da consciência. Bom, até agora a gente viu a teoria, o mapa do universo. Mas o conhecimento místico não é só intelectual, né? Ele precisa ser vivido, ser experienciado. Então vamos passar para as primeiras ferramentas práticas que são dadas ao estudante para começar a transformar essa teoria toda em experiência de verdade. A primeira prática é um exercício de meditação que parece simples. A instrução é pensar num ponto matemático, um ponto que tem uma posição, mas não tem tamanho. O objetivo aqui é treinar a mente. Ao focar toda a atenção num conceito tão abstrato, tão paradoxal, a mente aprende a se concentrar, a se aquietar e, com o tempo, a perceber a presença do divino que está em toda a natureza. E para ajudar nessa meditação, é ensinada uma técnica de respiração com ritmo. É um ciclo de 4 partes. Esvaziar completamente os pulmões, inspirar, segurar o ar e expirar, cada etapa contando até 4. Esse ritmo, que parece simples, mas é super poderoso, acalma o sistema nervoso, aquieta o corpo e sincroniza a mente, preparando o terreno para um trabalho interior mais profundo. Agora a gente entra numa das práticas mais fundamentais e conhecidas dessa tradição, o ritual menor do pentagrama.
E calma, não é para imaginar uma cerimônia super elaborada. Pensa nele mais como um exercício diário para a gente se centrar, equilibrar as energias internas e definir um espaço sagrado pessoal para o nosso trabalho espiritual. O ritual começa com a cruz cabalística. Ao tocar a testa, o peito e os ombros enquanto se entoa palavras em hebraico, o praticante se alinha com os eixos vertical e horizontal do universo. É uma forma de se afirmar no centro do cosmos, conectando o divino, lá em cima, com o reino da terra, aqui embaixo, e equilibrando as forças de poder e majestade. Depois de se centrar, o praticante se vira para os 4 pontos cardeais. Em cada direção, ele traça um pentagrama no ar, imaginando esse pentagrama em chamas. E para cada pentagrama, um nome divino específico é entoado com ressonância, uma técnica chamada de vibração, que carrega o espaço com energia e cria uma barreira de proteção. Com o círculo de pentagramas formado, o praticante invoca a presença dos 4 grandes arcanjos para guardar os quadrantes. Rafael na frente, Gabriel atrás, Michael à direita e Auriel à esquerda. Isso completa a criação do espaço sagrado, um templo pessoal onde o trabalho interior pode acontecer com segurança e foco total. E o mais fascinante é que esse ritual tem uma dupla função. Dependendo da direção em que as linhas do pentagrama são traçadas, ele pode ser de invocação, para convidar energias e se preparar para o dia, ou de banimento, para limpar o espaço de influências que a gente não quer e se proteger à noite. A mesmíssima estrutura, com uma pequena mudança, serve para 2 coisas opostas. Genial, né? Então, a gente aprendeu a estrutura do universo, praticou meditação e aprendeu a criar um espaço sagrado. A pergunta que fica é: para quê? Qual o objetivo disso tudo? A resposta nos leva para o coração do misticismo, a jornada da alma. O objetivo final de tudo isso é a evolução espiritual da alma, a jornada dela de volta para a união com a sua fonte divina. E para ilustrar essa jornada, a tradição usa uma alegoria poderosíssima, o ritual egípcio dos mortos. Nele, a alma da pessoa que morreu passa por várias provações e julgamentos para finalmente se tornar uma só com o deus Osíris, o Redentor, e assim alcançar a imortalidade. Essa é uma das declarações de triunfo da alma que está chegando perto do seu objetivo. Eu sou Tum, tornado um com todas as coisas. Tum é o Deus Criador primordial. Essa frase não é sobre ego, de jeito nenhum, mas sobre perceber a unidade de tudo. A alma reconhece que a sua essência individual não se separa da essência de toda a criação. E aqui, a alma declara que se libertou das amarras do tempo e do destino. Eu sou o ontem e conheço o amanhã. Ela não está mais sujeita às circunstâncias que vêm e vão, porque alcançou uma perspectiva da eternidade, um estado de consciência que vai além do ciclo de causa e efeito. Essa citação, eu sou branco puro, simboliza o estado final de purificação da alma. Todos os erros, todas as paixões, tudo isso foi limpo. A alma agora existe ao mesmo tempo no fluxo do tempo e no estado atemporal da eternidade, totalmente consciente e realizada. E assim, a história se completa. A alma, depois de passar por todo esse processo de purificação e julgamento, que na verdade simboliza o domínio sobre si mesma e a correção do karma, finalmente se une a Osíris. Ela não é mais uma coisa separada, mas uma só com o princípio redentor do universo. Ela entra na sua herança divina, realizando o seu potencial mais verdadeiro e mais alto. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Tudo que a gente viu hoje, os elementos, a árvore da vida, os rituais, a jornada da alma, é só o conteúdo da primeira lição, o primeiríssimo passo. Se a base já é tão vasta, tão profunda assim, qual será o verdadeiro potencial dessa jornada para quem decidir com ela até o fim?